Senhor, grupos de irmãos se reuniam, pedindo que Deus falasse aos corações, para que no meio daquela igreja, pessoas pudessem ser levantadas e serem enviadas aos 4 cantos do mundo para a evangelização, para a obra missionária. Durante 100 anos nós tivemos um dos maiores movimentos missionários que saíram daquela igreja. O líder desse movimento, que era o Nicholas von Zinzendorf, um dia saindo da sua igreja e percorrendo os campos missionários, que eram muitos missionários jovens daquela igreja chegaram a se vender como escravos para poderem proclamar Cristo entre os escravos. Até hoje, os antropólogos e até mesmo os missionários cristãos, achando que algumas etnias, elas são etnias não alcançadas, quando chegam nesse povoado, descobrem que ali já existe contato com o Evangelho, já existe às vezes uma igreja, já existe até mesmo uma igreja forte, com uma liderança forte, e que remete àquela história dos morávios. Viajando por esses campos, Nicholas von Zinzendorf, então, encontrou um grupo da etnia Inuit, que são esquimós do Alasca. E ele conseguiu conversar com aqueles Inuits e eles disseram: olha, nós estamos sabendo que você tem enviado equipes para o mundo inteiro para falar do Evangelho. Nós gostaríamos que você enviasse uma equipe para falar do Evangelho no Alasca. Nicholas ficou muito triste porque as pessoas já tinham esgotado na igreja. Todo mundo já tinha ido. E ele voltou orando e perguntando ao Senhor como ele faria para enviar alguém, uma equipe para aquela etnia. Então ele lembrou a igreja naquele final de semana sobre o lema daquela igreja, que é: eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. Esse é um lema bíblico, esse é um lema poderoso. Esse é um lema que deveria fazer parte da vida de cada um de nós. Nicholas dormiu aquela noite e no coração dele brotou um desejo grande de desafiar um homem daquele povoado. Esse homem era um homem de meia idade e solteiro. Ele era o oleiro daquela região. Ele era o oleiro daquela cidade. E ninguém sabe o nome desse homem. E ele ficou conhecido na história da igreja como o oleiro. Então, Nicholas no outro dia procurou o oleiro e conversando com ele, ele disse: eu tenho um desafio para você. Existe uma etnia, a etnia dos Inuits, e eles precisam ouvir falar de Cristo, mas eu gostaria de desafiá-lo a ser missionário entre os Inuits. Mas antes de você me dar a resposta, eu preciso te alertar de 3 coisas. Em primeiro lugar, nós não temos mais sustento. Se você for, você vai sem dinheiro. Todo o nosso sustento acabou. Segundo lugar, você vai sozinho. Nós não temos mais equipes. Nós não temos mais ninguém para ir com você. E terceiro lugar, eu não conheço o Alasca. Eu não sei onde fica o Alasca. Então você está indo para um lugar que eu suspeito, eu tenho a impressão que você nunca mais vai voltar de lá. Esse foi o desafio de Nicholas para o oleiro. Ele olhou para o Nicholas e disse: eu preciso orar. O senhor pode me dar 2 minutos? E durante 2 minutos ele orou. E quando ele levantou a cabeça, ele olhou para Nicholas e disse: se o Senhor me arrumar um par de sandálias usados, eu vou. Se o Senhor me arrumar um par de sandálias usados, eu vou.
Nicholas von Zinzendorf sai dali, procura um par de sandália, de sapato usado que caiba naquele homem, coloca nos pés daquele homem e diz para ele: então amanhã cedo nós sentamos para conversar e marcar a sua ida. No outro dia cedo ele vai na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro muito cedo, bate na porta e ninguém atende. Uma senhora vizinha sai correndo e fala: ele não está mais aí. Ele saiu ainda muito cedo, era madrugada. Ele me confiou todos os seus bens e disse: eu tenho uma obra muito importante para realizar e não posso perder tempo. E saiu. Ninguém nunca mais ouviu falar do oleiro. Ninguém nunca mais ouviu falar do nome dele. Mas nós sabemos que do século XVIII o Evangelho chegou aos Inuits no Alasca. O resultado disso hoje é que mais de 50% dos esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Mais de 50% de todos os esquimós são convertidos ao Senhor Jesus. Agora eu quero que você guarde essa história. Guarde a história do oleiro e as suas duas sandálias usadas. Porque agora nós vamos conversar sobre a nossa realidade, sobre o nosso tempo, sobre a nossa tarefa, sobre o nosso papel. E um dos grandes papéis que nós temos na igreja se chama trabalho. Deus, quando criou o mundo, Ele não criou apenas as coisas visíveis, Ele criou aquilo também que é invisível. Aquilo que na teologia se chama de ordem criacional, é aquilo que nós não conseguimos apalpar, mas está aí, e são estruturas que todo mundo percebe. Estruturas, por exemplo, como a família, como o governo, como a escola, como as artes e como o trabalho. Todas essas estruturas são criações de Deus para o homem e para que o homem pudesse usufruir dela da melhor maneira possível. E aqui Paulo vai começar a tratar uma realidade que é a realidade das relações humanas no trabalho. É claro que você viu bem no texto aí que ele está falando sobre escravos e livres. Ele está tratando sobre uma realidade do tempo dele. Era uma realidade da sociedade de Paulo. E Paulo precisa tratar dessa realidade, porque toda a realidade humana, ela é consequência do ato humano, da queda no pecado, lá no Éden. Nós hoje, na nossa sociedade, não conseguimos entender como Paulo pode tratar a respeito da escravidão e trazer esse assunto à baila nas Escrituras, por causa dessa estrutura que foi criada de liberdade, que nós não apenas gostamos, mas fazemos questão de que a nossa liberdade seja mantida. Porém, não era assim no tempo de Paulo. O Império Romano chegou a ter 70% de toda a sua população contada como escravo. E Paulo precisa tratar desse assunto. E como Paulo vai tratar desse assunto? Ele vai ensinar as relações que precisam ser construídas dentro dessa realidade, que não deixa de ser uma realidade de trabalho. Ele vai falar: escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ele vai falar: olha, existe um padrão de relacionamento. Vocês precisam se relacionar com seus senhores, com seus superiores, como se estivessem se relacionando com Cristo, com respeito, com honra, com temor. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não façam as coisas, não façam os trabalhos de vocês apenas quando o chefe estiver olhando, quando você estiver sendo supervisionado. Lembrem-se, vocês precisam trabalhar como para o Senhor. O fervor que você tem no trabalho
para exercer a sua profissão, o seu trabalho. É como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Então faça isso com o mesmo amor, com o mesmo fervor, como se estivesse fazendo para Deus. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aqui ele vem dando o tom. Ele vai falar: a vontade de Deus é que vocês façam o melhor de vocês. A vontade de Deus é que vocês cumpram cada tarefa, cada trabalho, cada atividade que vem à sua mão da melhor maneira possível, de forma a honrar o nome dEle, de forma a glorificar o nome de Deus, de forma que patrões, senhores, vejam a glória de Deus na vida de vocês. E aí ele continua: sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não os homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Obedeçam aos senhores, obedeçam àqueles que exercem autoridade, aqueles que estão sob você, aqueles que são chefes, obedeçam como ao Senhor. Entenda, o Senhor chamou vocês para fazer o melhor, para cumprir essa tarefa da melhor maneira possível. Vocês precisam entender o trabalho como uma vocação sagrada, uma vocação aonde a glória de Deus deve ser vista. Quando nós falamos sobre a esfera criacional, nós vamos perceber que em cada uma dessas esferas, Deus espera que a glória dele seja vista, seja manifestada, cada qual no seu quadrado, cada qual na sua área. Então ele continua dizendo: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. E aí ele vai dizer: vocês, senhores, vocês que são patrões, vocês que são chefes, não exerçam a autoridade com autoritarismo. Não ache que não existe um Senhor sobre vocês. Não ache que a vida de outras pessoas realmente está na mão de vocês. Não exerçam a autoridade de vocês de forma a negligenciar a dignidade humana, a negligenciar a vida humana. Não façam isso, sabe por quê? Porque Deus não faz distinção. E Paulo escreve esse texto e deixa para a gente. E aqui nós temos muito conteúdo para poder tratar essa noite, e eu sinto que essa noite, mesmo que fôssemos até meia-noite, seria pequena para tratar sobre tudo que Paulo nos ensina aqui. A primeira coisa é que Paulo, ele coloca um padrão tão belo, tão elevado, em uma sociedade caída, em uma sociedade corrompida, onde a corrupção reinava, onde a estrutura social, ela minava os direitos dos seres humanos, roubava do ser humano a sua dignidade mais básica e fundamental, a dignidade de ser reconhecido como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, e simplesmente por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem direitos, ele tem dignidade, simplesmente por esse fato. Ele vem falando: Deus não faz diferença. E esse Deus não faz diferença começou a ecoar no primeiro século. E começou a ecoar no segundo século. Mas os seres humanos com o coração corrompido continuaram fazendo escravos. E continuaram fazendo escravos século após século. Mas essa mensagem de Paulo: seres humanos, eles são iguais. Deus não faz distinção de pessoas. Ecoou na mente de pessoas, ecoou durante a igreja, a história da igreja, ecoou no coração de cada cristão, ecoou na mente de cada cristão legítimo que foi elevado a um cargo de autoridade. E a cada momento que alguém proclamava a igualdade entre os seres humanos, Deus operava na sociedade para efetivar e efetuar uma mudança.
gerando uma mudança de tal maneira que hoje Deus permitiu, através dessas simples palavras de Paulo, que nós, aqui no Brasil, fundamentássemos uma constituição, firmássemos uma convenção social, onde não reconhecemos a escravidão como legítima, mas garantimos o direito à liberdade de todos. Porque tudo isso ecoou durante a história. As palavras de Paulo ecoaram durante a história. E aí, o que Paulo faz? Paulo nos ensina que nós precisamos aprender, no momento em que estamos lidando com uma sociedade caída, com valores caídos, com valores corrompidos, como são os valores do mercado de trabalho. Nós precisamos trabalhar como igreja, aplicando o Evangelho, para recategorizar as estruturas culturais, através da humanização das relações sociais. Nós precisamos dar nova cara. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos levar as pessoas a se relacionarem com gente, como gente. Nós não podemos permitir que essa cultura corporativista, que leva em consideração o outro indivíduo apenas como objeto, onde nós vamos dando a coisas mais valor do que pessoas, e a pessoas valor como se fossem coisas. Nós vamos coisificando pessoas e personificando coisas. Toda essa estrutura corrompida tem gerado uma sociedade doente, onde os valores que se relacionam no mercado de trabalho são adoecidos, e nós precisamos pensar, porque a queda do homem no pecado afetou toda a estrutura humana e todo o sistema de vida humano. Portanto, o sistema de vida humano se tornou corrupto e corruptor. E muitas vezes nós não estamos fazendo o que Paulo nos ensina na carta aos Efésios. Ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele está falando: não andem entorpecidos, não permitam que alguma coisa construa na mente de vocês uma cultura tal que vocês se distanciem de tal maneira do Evangelho e da cultura do reino de Deus, a ponto de vocês não mais reconhecerem a verdade e andarem de fato nesse mundo como bêbados, sem saber o que é verdade, o que é bem, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira. Não andem dessa maneira, mas se encham do Espírito. E quando ele vem traduzindo o que é o enchimento do Espírito, ele vem fazendo justamente isso, recategorizando as estruturas culturais e nos ensinando a um novo tipo de relacionamento humanizado, humanizando as nossas relações sociais. Como? Ele vem falando: submetei-vos uns aos outros. Submetei-vos uns aos outros. E como nós não submetemos uns aos outros, nós já tratamos disso aqui nos últimos domingos. Esposa, submeta-se ao seu marido. Marido, submeta-se à sua esposa. Pais, submetam-se aos vossos filhos. Filhos, submetam-se aos vossos pais. Agora ele vem falando: senhores, submetam-se aos seus escravos. Escravos, submetam-se aos seus senhores. E nós poderíamos pegar isso, aplicar para o nosso dia, dizendo: patrões, submetam-se aos vossos funcionários. Funcionários, submetam-se aos vossos patrões. Paulo está trabalhando um mundo caído. Paulo não está aprovando a escravidão. As palavras de Paulo serão poderosas para mudar todo o conceito de escravidão depois do período apostólico. Mas Paulo procura, como cristão, solucionar uma mazela social. Nós precisamos, como cristãos, solucionar toda essa imaginação do trabalho que é caído, que é manchado, que é marcado pelo pecado, para que Deus possa ser visto nas nossas relações de trabalho.
Quando eu digo que ele vai recategorizar as estruturas culturais através da humanização das relações sociais, é que ele não está trabalhando lutas, ele não vem trazendo embates, ele não vem colocando as classes uma contra a outra. O ideal dele é a mudança socio-organizacional por meio da submissão mútua, do serviço mútuo e do amor mútuo. Por isso ele vai dizer: homem não é diferente de mulher ou melhor que mulher. Homem deve se submeter à mulher e a mulher deve se submeter ao homem. Pai, submeta-se ao filho. Cristãos não são melhores do que não cristãos. Por isso ele vai dizer no capítulo 6, logo abaixo: a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. O que ele está querendo dizer é que existem sim espíritos, força das trevas, que atuam justamente na construção de valores, na construção de princípios, na construção de uma cultura caída, afastada de Deus. E é contra os atos, é contra essa força das trevas que nós devemos lutar, e não contra uma pessoa, não contra o nosso semelhante, mesmo ele sendo um não cristão. Nós precisamos dar a ele a dignidade humana, simplesmente porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer: não existe romano nem bárbaro, nem judeu nem gentil, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos somos iguais em Cristo Jesus. Porque todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Ele trabalha a unidade em Cristo como uma proposta de mudança social a partir das nossas relações humanizadas. Veja o outro como seu semelhante. Ame o outro. É nisso que vocês serão conhecidos como os discípulos de Jesus. Ele vai dizer: nisso serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês vos amarem uns aos outros. Quando o amor for essa marca. O que ele está querendo dizer é que gente que passa a ver pessoas na sua pessoalidade e não apenas como uma oportunidade, esse é o cristão cheio do Espírito Santo. Que gente que passa a ver a dignidade humana e não uma classe social, e não vem apenas vem o humano e não apenas a cor da pele, que percebem o ser e não apenas uma nacionalidade, que olham a pessoa e não apenas a religião que confessam. Esses são pessoas cheias do Espírito Santo. Essas são pessoas que realmente estão experimentando a plenitude do Espírito. Mas, diante de um mundo corrompido, o que nós cristãos podemos fazer? Qual é a nossa atitude? Nossa atitude é mudarmos esses valores corporativistas da nossa cultura, através de uma humanização das nossas relações de trabalho. Deixarmos os interesses egocêntricos e esquizofrênicos de lado, de uma sociedade caída, marginalizada. É deixarmos uma religião megalomaníaca para trás, deixarmos o endeusamento do status quo, do sucesso do business, e encararmos a humanidade como algo mais belo, algo mais lindo, algo que é a nossa missão. A corrupção na nossa sociedade, ela é sistêmica, ela é endêmica, nós sabemos disso. Numa sociedade onde Mamon se assentou à cabeceira da mesa e subordina todos os valores a seu bel prazer, como não ser essa sociedade corrompida? Se Mamon está construindo, e é o último objetivo dos nossos esforços no trabalho, como não nos corromper? Se você trabalha só para ter o seu salário no final do mês, como não se corromper? O que é Mamon? Aí todo mundo fala dinheiro. Não, dinheiro é dinheiro, dinheiro não é Mamon. Dinheiro é dinheiro. O que é Mamon então?
Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. É quando você faz tudo pelo dinheiro, para o dinheiro, para ter o dinheiro. Mas se você não faz tudo para o dinheiro, mas faz tudo para a glória de Deus, dinheiro é dinheiro, e você vai usar o dinheiro da maneira correta. Como nós fazemos, então, para combater essa corrupção? Nós precisamos fazer como Paulo. Recategorizar as estruturas culturais através da humanização das relações sociais. Precisamos ver gente como gente. Como? Colocando a vida de Cristo nas equações que estamos usando para construir a cosmovisão do mundo. Ou seja, se relacione com seu chefe, como Paulo orienta. Como Paulo estava dizendo, faça o seu melhor, não por causa do chefe, não por causa do supervisor, faça por causa de Cristo. Coloca Cristo na equação. Se você é proprietário, se você é chefe, se você é patrão, coloca Cristo na equação. Não trata o seu funcionário como sendo ele apenas mais um. Trata ele como sendo seu irmão. Usa a sua empresa para ganhar ele. Usa a sua empresa como veículo de propagação da glória de Deus no mundo. Difícil? Eu sei. Eu sei que é. Mas é justamente por isso que o texto se encontra em uma categoria como sendo o resultado daqueles que vivem uma vida cheia do Espírito. Essa proposta não é para qualquer um. É para aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos, desmistificar isso. Tirar toda essa casca religiosa, onde o enchimento do Espírito se tornou apenas algumas manifestações esquizofrênicas no meio do culto. Mas ser cheio do Espírito é você estar disposto a ser usado por Deus para mudar a realidade, como Paulo foi. Pode ser que você comece hoje, falando hoje, e você não vai ver os resultados disso, mas os resultados virão. Porque quando você proclama o Evangelho, os resultados virão. Como ensinar isso às outras pessoas? Como ensinar isso a cada pessoa que está contaminada com essa visão utilitarista do mercado de trabalho? Só tem uma forma: prega o Evangelho. É isso que Paulo faz, prega o Evangelho. Timóteo estava com um problema na igreja de Éfeso. Ele fala: Timóteo, prega o Evangelho. É o Evangelho que traz base, é o Evangelho que muda a pessoa, é o Evangelho que é poder de Deus. Você precisa viver o Evangelho e anunciar esse Evangelho. É isso que Paulo fez. É por isso que ele mudou toda a estrutura social do Ocidente. Todo o Ocidente está tocado pela noção ética, moral e de uma construção social baseada naquilo que Paulo ensina. Mas antes de falarmos sobre as nossas relações em si, no trabalho, nós precisamos falar da nossa relação com o trabalho, que é um grande problema. E precisamos da ajuda de Paulo, porque Paulo já tratou isso na carta aos Efésios. Leia comigo o capítulo 28 do versículo 4. Capítulo 4, versículo 28. Vamos lá. Leiam comigo. Capítulo 4, versículo 28. Diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É isso que Paulo ensina a respeito do trabalho. Como atuar numa sociedade corrompida como a sociedade de Éfeso, onde o utilitarismo era tão grande quanto nos nossos dias, onde as pessoas viviam através da venda dos nichos da deusa Diana, do turismo sexual, e todo esse trabalho fazia com que a economia daquela cidade florescesse. Porém, Paulo está olhando para isso e está dizendo: olha, existe trabalho que é justo, existe trabalho que não é justo, e talvez o seu trabalho precise ser repensado, talvez aquilo que o seu trabalho produz na sociedade é algo prejudicial, algo que coloca lenha na fogueira de uma cultura corrompida. Isso precisa ser deixado de lado.
Mas ele vem dizendo para aqueles irmãos: não furtem, não roubem. E aqui nós temos um problema muito grande com isso no Brasil, porque a nossa relação com o trabalho é complicado. É complicado porque no Brasil nós vemos o trabalho como fruto do pecado, é consequência do pecado. Trabalho é consequência do pecado, logo trabalho é algo mal, trabalho é algo ruim, trabalho é punição de Deus para a vida do ser humano. Nunca foi. Antes da queda, Deus já havia mandado Adão lavrar e cuidar do jardim. Antes da queda. Porém, de onde vem essa noção? Vem de uma noção cultural grega, onde os deuses gregos, eles não trabalhavam, eles simplesmente criaram a humanidade, e a humanidade trabalhava, e os deuses, assim como os grandes senhores da sociedade, eles viviam simplesmente do ócio criativo. Os ricos devem viver então do ócio criativo. Isso foi transferido para a igreja, uma noção católica romana medieval, e o trabalho continuou sendo visto como fruto do pecado, continuou sendo proclamado, às vezes, em estruturas teológicas, como pecado. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Nós, brasileiros, recebemos essa cultura católica, essa mesma perspectiva católica. Quando o cristianismo chegou no Brasil, a primeira coisa que fez foi escravizar índio, foi escravizar negro. Por quê? Porque os brancos, os senhores, deveriam viver do ócio criativo. E os outros, os demais, deveriam simplesmente viver do seu trabalho. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Mas é isso que o brasileiro quer. Brasileiro que é brasileiro sonha em ganhar na Mega da Virada, morar na praia tomando água de coco e comendo camarão, ter uma boa casa, um carro do ano, viajar no carnaval e morrer dormindo. Sim ou não? É isso, né? Vocês já perceberam que essa ideia do trabalho como algo ruim, que é de fato uma base, uma base para o problema da corrupção social que nós temos. Porque se trabalho é algo ruim, e eu não quero trabalhar, então eu vou me aproveitar das oportunidades que me aparecem, sem reconhecer as consequências dessas oportunidades para os terceiros. E aí mete a mão na educação, e aí rouba a merenda das crianças, e aí impede que saneamento básico chegue aos lugares mais longínquos, e aí mantém pessoas aprisionadas em um ciclo vicioso de dependência. Tudo isso porque as pessoas estão se aproveitando das oportunidades, porque é isso que o brasileiro aprendeu a fazer, essa cultura do jeitinho brasileiro. Nós damos jeitinho para tudo. Mas, irmãos, nós precisamos entender que é essa corrupção que rouba e rouba muito. Rouba e rouba milhões. Mas se fosse milhões em dinheiro, ainda estava bom. O problema não são os milhões em dinheiro. Os milhões de vidas que são roubadas, porque não chega assistência médica, porque não chega medicamento. Os milhões de crianças que não têm um ensino de qualidade e que não vão poder ser instrumentos de Deus para a mudança da justiça social da nação. Porque estão roubando. Não estão roubando, irmãos, dinheiro, estão roubando vida. Estão roubando oportunidades. Estão roubando a possibilidade da pessoa ter uma outra realidade e contemplar a vida, contemplar o mundo através de uma outra perspectiva. O ex-secretário da ONU vai dizer o seguinte: Kofi Annan, o nome dele: a corrupção fere o pobre,
desproporcionalmente através dos desvios de fundos que deveriam ser para o desenvolvimento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos, alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo. Faz tudo isso. Mas aí, até então, nós não estamos falando do governo, nós estamos falando de trabalho. Nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de cada um de nós aqui. E aí tem uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que aponta o seguinte, olha que interessante como que é a coisa no trabalho. Dos entrevistados, 37,5% do tempo desses entrevistados são gastos, durante o período de trabalho, são gastos em atividades não relacionadas ao trabalho. 37,5%, mas isso é nos Estados Unidos, não é no Brasil, calma, tá? É deles. Desses 37,5% do tempo gasto em atividades que não são para trabalhar, 44% são gastos com internet. Pessoas que ficam no Facebook, WhatsApp, respondendo e-mail particular, jogando joguinho na internet e vendo outras coisas que não deveriam. O que isso significa? Isso significa, por dia, 1h20 de ócio. Isso significa, por semana, 6h40 de ociosidade. Isso significa, no mês, 30 horas. E por ano, 330 horas. Isso equivale a 41 dias por ano de ociosidade. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Mas ainda tem o restante, que são os 23,4% desse tempo que é gasto no trabalho com atividades não relacionadas ao trabalho. Que a pesquisa indicou que as pessoas gastam com bate-papo. Vai tirar xerox, bate-papo. Vai beber água, bate-papo. Vira para o canto, bate-papo. Entra no escritório do outro, senta, bate-papo. O que isso significa? Significa, por dia, 42 minutos. Por semana, 3h30. Por mês, 15h45. Por ano, 173h25. O que equivale a 21 dias de trabalho. Totalizando, então, 2,8 meses por ano de ociosidade gastos com aquilo que não é trabalho. Mas o texto que nós acabamos de dizer diz, não roube. Não roube o tempo do seu chefe. Não roube o tempo do seu cliente. Não roube. Cumpra a agenda. Cumpra o seu trabalho, glorifique a Deus, honre a Deus através daquilo que você faz. Ele vai dizer, não roube, antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom. Faça o que é bom, não faça o que é ruim, não. Esse trabalho aqui, ele está no imperativo, é uma ordem, trabalhe. Tá? Não é para ficar no ócio, trabalhe. Paulo vai dizer, aquele que não trabalha também não coma. Aí ele vai nos ensinar aqui que trabalho é uma ação que exige esforço, mas exige esforço para produzir algo útil. Esse algo útil é algo de qualidade. Qual é a qualidade do serviço prestado? Qual é a qualidade do trabalho para o qual você está se dedicando? Você está fazendo o seu melhor? Quando você está ali cumprindo a sua tarefa, por pior que seja a situação, você está cumprindo da melhor maneira possível, como Paulo orienta aos escravos. Faça para Cristo. Não faça para homem, não. Faça para Cristo. É com Ele que é o seu negócio. É com Ele que é para Ele que você presta contas. Não é para o Senhor, não é para o seu patrão. Por quê? Porque o foco para Paulo não é o dinheiro no final do mês, mas a qualidade daquilo que você faz.
É a qualidade daquilo que você faz. Então ele vai dizer, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Por que você trabalha? Você trabalha para acumular? Aí vive nessa estrutura cultural, corporativista, onde você trabalha, compra, acumula, depois trabalha mais, ganha mais, compra, acumula, depois compra mais, ganha mais, compra, acumula, e aí você vai vivendo esse ciclo, e você vai percebendo que a sua vida, apesar de você ter cada vez mais coisas, você ainda não ganhou, não adquiriu um sentido de vida para si mesmo, porque coisa não consegue substituir sentido. E aí ele nos chama para generosidade, nos chama para entender a estrutura de Jesus, da vida de Jesus, que Jesus ele trabalhou, e o que ele fez, e o que ele fazia não era para ele, ou só para ele. Porque generosidade é essa atitude de Cristo, essa atitude de Jesus, de pegar aquilo que vinha na mão dele e repartir com o outro. Porque tudo que vinha na mão de Jesus, ele dava graças e repartia. É a mesma coisa que ele faz na multiplicação dos pães e peixes 2 vezes. Ele olha para o céu, dá graças e reparte. Vem na mão, ele pega, dá graças e reparte. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia, e nós temos um símbolo maior do que esse, do Cristo que recebe pão, reparte e distribui, reparte e distribui. E no fim da vida, ele nos mostra que essa é a atitude do cristão, porque ele pega ele mesmo, reparte no alto da cruz e distribui. Por isso que nós chamamos esse pão picado do corpo de Cristo, porque o que vem à mão, ele pega e distribui. Nós deveríamos aprender a distribuir, nós deveríamos aprender a ter generosidade, nós precisaríamos aprender a ter solidariedade, mas nós só vamos realmente aprender isso quando gente se tornar gente diante da gente. Quando a nossa forma de enxergar o ser humano mudar. Quando o outro tiver valor. Quando o outro deixar de ser apenas uma oportunidade. Quando as nossas relações se tornarem sinceras. Quando as nossas relações trouxerem para nós responsabilidade. Quando nós quebrarmos essa cultura que está aí fora de utilitarismo e realmente humanizarmos a nossa relação uns com os outros. Timothy Keller, em um livro que é Fé e Trabalho, um livro que você não pode deixar essa vida sem ler, ele faz uma citação de Robert Bellar, que diz o seguinte: uma das esperanças da nossa sociedade, ou para a nossa sociedade fragmentada, é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. É isso que Paulo está falando. Senhores, vocês foram chamados. Servos, vocês foram chamados. Para quem? Para servir a Cristo através daquilo que vocês fazem. Você já percebeu que talvez o seu trabalho e o meu trabalho não tem diferença? O meu trabalho, por envolver igreja, por envolver pregação, Bíblia, não é mais sagrado do que o seu trabalho, porque eu fui chamado por Deus para manifestar nessa terra a glória dele entre as nações, mas você também foi chamado para manifestar a glória dele entre as nações. Foi isso que aconteceu quando Lutero foi perguntado pelo sapateiro de uma vila que queria ser pregador, e ele disse: eu quero ser pregador. E Lutero diz: você quer pregar o evangelho? Ele diz: quero pregar o evangelho. Então vai, faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo, e você será um pregador do evangelho. Quando você fizer a sua tarefa da melhor maneira possível, quando você honrar o seu patrão, quando você honrar a empresa, quando você honrar o seu funcionário, você vai estar glorificando a Deus, você vai estar atuando na quebra de uma cultura pecaminosa, de uma cultura que se estruturou por causa do pecado lá desde o Éden. Então, Paulo apresenta a relação profissional como uma forma de cumprimento da missão de Deus no mundo. É por isso que ele fala: servos,
glorifiquem a Deus através do serviço. Senhores, glorifiquem a Deus através da sua relação com seus servos. Sabe por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Porque ninguém é melhor que ninguém. Por isso ele vai dizer no versículo 7, lá do capítulo 6, servindo a Deus de boa vontade, como ao Senhor. Vocês não são chamados a servir homens, nós somos chamados a servir ao Senhor. Somos chamados a servir ao Senhor. Isso é uma santa convocação. Isso é uma vocação. Por isso, o texto lá de Keller vai dizer: o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo. E se ele for feito por quem o chamou, e não para quem o chamou, e não para você mesmo. Você precisa ver o seu trabalho como uma vocação e não como um peso. Precisamos acabar com esse conceito grego e sermos mais evangélicos no nosso conceito de trabalho. Por isso ele vai dizer no versículo 8: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Fazei o mesmo para com eles. Entendam, o chamado. O chamado não é para uma profissão apenas. Profissão a gente muda. O chamado é para você fazer o melhor através do que você está fazendo. Aonde você estiver fazendo, porque trabalho a gente muda. Mas a glória de Deus, nós nos comprometemos com ela onde quer que estivermos. Ok. Voltamos na história do oleiro. E eu quero chamar a sua atenção essa noite e desafiar você. Tem várias pessoas lá fora que estão precisando ouvir do Evangelho. Muita gente precisando ouvir do Evangelho. O dinheiro acabou. Muitas vezes você vai estar sozinho. Muitas vezes você vai estar sozinho. Às vezes você vai, eu nem sei se você volta. Porque talvez você vai para outro lugar. Mas será que você poderia orar para saber se Deus quer que você pegue aquilo que você tem, o seu trabalho, só uma sandália usada, só o seu trabalho, e você pode entender que com isso você pode glorificar a Deus? Que você pode servi-lo como missionário lá? Que você pode mudar a vida de pessoas através da sua profissão? Que você pode entrar na vida de outras pessoas, no mundo de outras pessoas, indo até o seu trabalho, e lá você ser sal e luz? Porque é lá que Cristo chamou você para fazer. Lá é o local onde você exerce o seu chamado, a sua vocação. É lá onde você é sal. É lá onde você toca as vidas que estão na escuridão. É lá que você, através do Evangelho, brilha a luz no coração das pessoas, para que Cristo possa encontrá-las e então salvá-las. É lá no seu trabalho que você tem um campo missionário perfeito, todo preparado pelo Senhor, para que você possa glorificá-lo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ensine a sermos esses profissionais nobres, altruístas que Paulo nos chama para ser. Amém?